Graça e paz, meus queridos irmãos da IB7 Online. Mais uma sexta-feira chegou, ou como dizem por aí, sextou. O texto que o pastor André destinou a mim nesse meio-dia de oração está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e dos versos 13 a 17. Eu vou ler e em seguida vamos ter uma brevíssima reflexão. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você fez. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Irmãos, esse trecho, em primeiro lugar, esse trecho não pode ser entendido isoladamente, tá bom? Por razões óbvias, nós, nessa oração do meio-dia, ficaremos só com esse texto. Mas se quiséssemos ter uma compreensão mais adequada, mais aprofundada, nós deveríamos ler desde o verso 1 desse capítulo 14. Bom, eu tenho algumas informações a lhes passar, mas não vou ler do verso 1 porque não é um estudo hermenêutico, um estudo exegético. É uma palavra para a meditação e a oração. Bom, mas o que eu queria lhes dizer é que o culto a Deus, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, está orientando como deve ser o culto a Deus, como deve ser a verdadeira adoração. E aí eu extraio dessa primeira epístola que o culto a Deus tem três aspectos. Primeiro, Deus é adorado. Segundo, o povo de Deus é edificado. E terceiro, os incrédulos são convencidos de seus pecados. Irmãos amados, na adoração a Deus, nós precisamos fazê-la com um espírito de submissão ao Senhor e com a mente aberta para que o Espírito Santo nos ilumine. Paulo fala sobre falar em línguas. Eu preciso falar algumas coisas aos irmãos sobre essa expressão falar em línguas. Primeiro, não existe na Bíblia línguas misteriosas. Eu tenho ouvido crentes pentecostais e crentes não pentecostais falando que a Bíblia fala de línguas misteriosas. Esse é um engano muito grande. Não existe essa expressão na Bíblia, línguas misteriosas. O que existe é falar línguas de mistérios. Eu estou aqui com o meu Novo Testamento grego aberto e fala e diz no verso 2 do capítulo 14, no finalzinho do verso 2, que ninguém o entende, porque por meio do Espírito fala mistérios. A expressão tá, pneumate della lei misteria. Não está dizendo que a língua é misteriosa. Está falando que o conteúdo da fala é mistério, é diferente. E você vai para a Bíblia, no Novo Testamento, e você vai encontrar o apóstolo Paulo apresentando dois mistérios. Um é o mistério da iniquidade e o outro é o mistério da redenção. Irmãos, ninguém de nós, por mais inteligentes que fôssemos, conseguimos entender o mistério da iniquidade. Ninguém de nós consegue entender o mistério da piedade, o mistério da redenção. Bom,
Vamos ao que mais nos interessa agora. A orientação paulina, irmãos, é para que, na adoração a Deus, nós o façamos com espírito de entendimento. O mesmo Paulo fala em Romanos que o culto verdadeiro precisa ser racional. Tá bom, irmãos? Que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos ilumine a cada dia mais a buscarmos os dons espirituais. Só para lembrar, a igreja de Corinto não era modelo de uma igreja rica nos dons espirituais. Era uma igreja que falsificava os dons espirituais. Gosto do pastor Hernandes Dias Lopes quando fala que há cristãos que têm caráter, mas não têm carisma. Há cristãos que têm carisma, mas não têm caráter. E a igreja de Corinto era essa, preocupada com o carisma, com dons, mas de qualquer jeito, sem caráter, sem a luz do Espírito Santo. Que o Senhor, nessa sexta-feira, quando já se avizinha de nós o Santo Sábado de Deus, nos ilumine e nos fortaleça a prestar a Ele um culto de entrega plena, de total submissão, e que cada um de nós, ao abrir nossa boca, possamos proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, aqui está a tua igreja, aqui estamos nós. Mais um sábado se aproxima de nós. Senhor, eu te peço que tu abençoes a este filho, a esta filha, nesse meio-dia. Não sei as lutas, as dificuldades pelas quais passa. Tu sabes todas as coisas. Esteja com esse teu filho, com essa tua filha, Senhor. Fortaleça-o em tudo, Pai Celestial. Dá-nos um sábado muito abençoado daqui a pouco e prepara-nos, acima de tudo, para o glorioso dia quando virás nos buscar. São as bênçãos que rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.